Olá, pessoal, bem-vindos ao canal da Legal Family. Hoje a gente vai bater um papo super legal com dois convidados maravilhosos para falar no 5º episódio do nosso Papos de Família sobre um assunto maravilhoso que é relacionamento. E conectados pelo amor, relacionamentos na era dos apps e o que você precisa saber. Então a gente vai conversar com Pedro Brandão, que é personal trainer e é um amigo querido, maravilhoso, e a Angélica, que é educadora, e eles se conheceram por um aplicativo de relacionamento. Então, para começar esse bate-papo, fica com a gente, porque a gente vai falar tudo aquilo que você sempre quis saber sobre esse assunto. Ladies first. Então, Angel maravilhosa, bem-vinda, bem-vindo, Pedro. Obrigada. Conta pra gente, assim, como é que foi esse momento, por que você se permitiu entrar num aplicativo de relacionamento, quais foram as motivações, os medos, os receios e como é que foi isso? E depois você, Pedroca, fala com a gente. Bom, boa tarde, Célia. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Acho que é sempre bom a gente falar de amor, né? A gente precisa. Brinco que eu tô aqui para contrariar o crioulo. Existe amor em São Paulo. Então, quem tá pensando em desistir, não desista. Entrar num aplicativo de relacionamento é sempre uma decisão que às vezes é muito bacana e às vezes um pouco cansativa. A gente estava até conversando anteriormente sobre isso. Em específico com o Pedro, a gente trocou muitas mensagens, que eu acho que é esse que faz a diferença, né? Esse fluxo de conversa, como você vai se conectando à pessoa, e aí sim, passa do aplicativo para o WhatsApp e você começa a estreitar os laços. A gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa sobre todos os cuidados que a gente tem que ter. Mas nada mais é do que mais um ambiente, né? Como você pode conhecer numa faculdade, numa balada, numa igreja, e com o passar do tempo você vai realmente conhecendo aquela pessoa. Claro que o ambiente virtual ele requer alguns cuidados maiores em alguns aspectos, mas não deixa de ser mais um ambiente onde a gente pode conhecer pessoas. Como é que foi para você, Pedro? Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui e falar sobre esse assunto que na verdade foi o que nos uniu, né? Então não tem nada que nos dê mais prazer do que falar sobre essa união. Eu acho que a união do digital com o analógico ou da vida na internet, né, em geral, com o que a gente faz presencialmente, ela foi ficando cada vez maior em todos os setores. Hoje você vai pedir comida, você usa esses canais, você quer se conectar com um parente, então você tem um parente que está em outro estado, como é que você faz isso? Uma ligação de vídeo e tal. Então, no nosso caso, uma coisa muito peculiar, e é uma das coisas que eu acho que é mais legal, assim, né, nessas possibilidades, é que nós moramos em cidades diferentes. A Angélica mora numa cidade, eu moro em outra. Então, quando as pessoas falam com certo preconceito sobre aplicativos de paquera, ou enfim, de namoro, a primeira coisa que eu penso, provavelmente, se não fosse um aplicativo a me conectar com o amor da minha vida, que mora em outra cidade, talvez a gente nunca tivesse se encontrado, porque a gente não frequentava os mesmos lugares, né? A gente conversa muito sobre o nosso passado, onde ela cresceu, onde ela estudou, quais são as academias que eu frequento, qual é o mercado que eu vou. A gente não tinha nada em comum. Só que na nossa personalidade é assustador o que a gente tem de coisa em comum. Então, eu acho que no nosso caso o aplicativo fez o que ele faz de melhor, que é conectar uma pessoa que presencialmente não se conectaria. E aí, acho que acrescentando isso que o Pedro falou, da distância, eu brinco que é preciso muita disposição para fazer dar certo. Porque nós temos duas marginais que nos separam, né? Quem é de São Paulo sabe o desafio que é enfrentar Marginal Tietê e Marginal Pinheiros aí para estar com a pessoa. Então, penso que uma outra coisa que é preciso quando você está num aplicativo é o que você está disposto, o que você procura ali, o que você busca, porque são diversas formas de relacionamento que podem surgir a partir de uma conversa no aplicativo. A gente procurava uma conexão maior, tanto que estamos aqui hoje falando sobre isso, né? E a gente espera voltar aqui para falar dos muitos anos casados. Então, muito mais do que falar sobre aplicativo, hoje a gente está falando de amor. Estamos vendo um homem apaixonado, uma mulher que está, né, nesse momento. Isso é muito legal, porque a gente começou esses episódios falando de divórcio, de relacionamentos quando eles terminam, mas temos fé que o amor está no ar, que é possível.
E já foi, inclusive, colocado em outros episódios que dá certo, né? Então, terminar é uma fase da vida. Mas falar de amor é muito mais legal. E vocês trouxeram um ponto muito interessante, que é a geografia. Que é uma questão que a gente olha para o aplicativo como mais um espaço real hoje, nesse mundo híbrido, né? Principalmente depois da pandemia, mas conectar pessoas que, em tese, não frequentam os mesmos ambientes e podem ser o amor da vida um do outro. Mas aproveitando isso, e aí a Angel trouxe essa questão de disposição, né? E de principalmente estar ali com o mesmo objetivo, um momento de vida. Isso é uma coisa que a gente vê muito em relacionamentos que funcionam, porque tem essa fase da paixão, do amor, da entrega inicial do projeto de vida. E ali depois você constrói mesmo um relacionamento diário com filhos. A gente acabou de descobrir que o Daniel, nosso querido técnico que está aqui também, conheceu a esposa pelo Orkut. Então a gente vai vendo que realmente é algo que hoje está mais fácil e mais comum, mas já vem das redes sociais, né, de antigamente. Mas que dicas, assim, e cuidados, que foi o que você falou, né? No caso de vocês, o momento de vida ajudou. A questão da geografia não era um problema, pelo contrário. Mas as pessoas que estão lá, nesse primeiro momento, como você conseguia filtrar, sabe? Outros matches com pessoas também legais e interessantes. Mas qual era o diferencial do Pedro nessa conversa? Até para quem tá, lógico, as experiências são muito peculiares e particulares e pessoais, mas coisas gerais que você pode falar para qualquer maravilhosa que tá ouvindo a gente aqui, tá ali numa conversinha, que tá há muito tempo e não encontra a pessoa ao vivo. Tem essa questão de catfish também, né? Que é pessoas que dizem que são alguém que não são e aí ficam protelando isso, ou casos que a gente viu jurídicos também, de pessoas que deram milhões achando que estavam namorando o Brad Pitt. Então, assim, pra gente parece óbvio. Sim. Pra gente parece óbvio, mas não é. A pessoa se apaixona mesmo. Então, assim, dicas primárias. Olha, meninas, vocês estão conversando, conhecendo alguém que parece maravilhoso. O que você deve checar? Onde você deve ir? Que cuidados você tomou? E qual foi o diferencial do Pedro, que falou, não, esse aqui merece o meu tempo, merece o meu investimento. É o amor da minha vida, parece, pelo menos. Eu acho que o diferencial do Pedro específico, né? Lá no comecinho, hoje eu podia ficar aqui a tarde inteira falando de diversos diferenciais. Mas de primeiro, ali na primeira conversa, acho que é o fator gostar de conversar. A gente gostava de conversar e tinha assuntos que a gente gostava, alguns assuntos que a gente gostava muito. Então, cinema, filosofia, que ele comentava, ele gosta de ler, eu também sempre fui apaixonada por leitura, exercício físico, luta. Então, tinham muitos elementos que acabavam tendo essa afinidade, o que é muito mais fácil a gente se conectar, né? Existe aquela teoria que os opostos se atraem, e claro que eu não estou aqui para contrariar, mas eu gosto mais do teatro mágico que diz que os dispostos se atraem, né? Então, quando existe alguma afinidade, é muito mais fácil. Agora, os cuidados gerais, né? Que a gente estava até comentando que é um ambiente diferenciado. Então, começou a conversa ali no aplicativo, e é alguém que você se interessou. Aí aquilo geralmente passa para o WhatsApp, que já é um pouco mais, né, uma segurança um pouco maior. Eu gosto de acrescentar rede social e, claro, de repente a pessoa não gosta de exposição. Mas se tem rede social e não tem nada postado, poxa, é o quê? Um foragido da justiça, né? O que aconteceu com essa pessoa? Porque existe a pessoa que é um pouco mais reservada e existem, às vezes, interações com foto. Então, você percebe quando é um amigo comentando ou quando são aqueles amigos que a pessoa não tem intimidade alguma. Então, acho que a rede social é um elemento. Aí depois aqueles cuidados básicos, sempre, sempre, sempre marcar em local público, né? Um local que você saiba que tem um movimento, porque até então você está ali num ambiente virtual. Então acho que esses cuidados são muito importantes. No meu caso, o que eu costumo fazer também, acho que vale essa dica, é jogar entre aspas o nome completo da pessoa no Google. O que aconteceu com o Pedro? Que será que apareceu com o meu nome, né? Não, vou eu jogar meu nome no Google depois pra saber. Eu já falei pra ele que eu tinha feito isso e aparece muita coisa relacionada ao jiu-jitsu. Ufa! Por quê? E olha que engraçado, aí fica as dicas, meninas. A gente precisa ser um pouco detetive porque a gente tá exposta. Não que o contrário não possa acontecer, tem muito homem também que cai em golpe, né? Mas a mulher, em geral, tá ali mais vulnerável, né? Até pela nossa, eu brinco, a diferença de tamanho, tudo. Eu fui na casa de uma faixa preta, eu me pus neste risco, né? Mas depois de conhecê-lo, enfim. Mas sobre isso, eu vi no diploma dele de jiu-jitsu que ele colocou na internet o nome completo. E digitei, falei, bom, deixa eu ver se não tem nada ali no Jus Brasil.
né? Que eu pense, não, é uma pessoa que vai me colocar em risco. Então, acho que esse tipo de pesquisa também é válido. Claro que você não vai ali invadir a privacidade, que a gente está pesquisando, está público na internet. Mas eu acho que são dicas importantes para a gente evitar, de repente, ser surpreendido e até colocar nossa vida em risco. Sim. Eu fico imaginando que muitas vezes esses aplicativos, né, eles caem numa futilidade ou criam uma fama de que as pessoas são superficiais, porque eu vou aqui supor uma tese minha, tá? Não é baseada em nada, mas eu acho que como essa tecnologia, os aplicativos e a internet, eles aceleram, né, a velocidade com a qual você conhece pessoas, que eu não preciso me deslocar. Num clique, não desliza pro lado, tô falando com outra pessoa. Isso dá chance para, se você estiver no momento mais superficial da sua vida, se não quer compromisso, você ficar falando com muita gente, né? Claro, tem todas as implicações de você não ter uma conversa mais profunda com alguém. Mas o que eu digo é o seguinte, se você tá lá no seu carro, o carro não sabe para onde vai. Você é que direciona para que lugar você vai com o seu carro, a que velocidade. Eu acho que o seu posicionamento nessas redes é mais ou menos a mesma coisa. A maior parte deles você faz um perfil não só seu, né, para você se apresentar. Cada aplicativo tem as suas, né, enfim, as suas coisas que são diferentes. Às vezes até um diferencial através do qual eles cobram mais ou menos, né? Muita coisa é gratuita, mas principalmente você direciona o que você quer que apareça. Então eu, na minha idade, eu nunca coloquei lá, você quer conhecer mulheres muito novas, porque para mim não fazia sentido, né? Se você tem a minha idade, eu tô com 50 anos, e você tá querendo conhecer uma menina de 20, eu não acho que seja bom, não acho que seja ruim, porque a gente vai entrar no preconceito, acho que cada um tem as suas preferências, e eu não tinha vontade de conversar com uma mulher muito mais nova que eu. Mas a Angélica tem 20. 22. Porque, para mim, sempre foi uma questão importante que a conversa fosse legal. E dentre essas opções do aplicativo, você tem que saber o que você quer. Então, se eu der match, né, que é como a gente chama quando a gente fica compatível lá dentro do aplicativo, com uma menina que tá no Maranhão, eu tô disposto a encontrá-la? Porque os aplicativos têm nessa possibilidade. Tem passaporte, se você quiser se conectar com alguém em outro país, mas e aí? Relacionamento à distância funciona pra você? Se você se apaixonar, você tá disposto, ou você só quer uma aventura? Eu acho que a gente pode tudo, a gente só precisa saber o que quer e agir de acordo com o que se quer, né? Eu acho que o problema é quando você quer fingir uma pessoa que você não é, você se diz romântico, eu quero casar, ter 3 filhos, e aí você tem uma conversa fútil, então você começa a ter atitude dentro do aplicativo diferente daquilo que você faz, né? A Angel falou que essa parte da conversa, né, de conhecer melhor, de realmente ver gostos comuns, de ter afinidade, que fez ela prestar mais atenção em você. E aí, acredito que tenha sido isso também, pelo que você colocou, dos requisitos. Tinha afinidade, a conversa fluiu, era agradável, a gente tinha vontade de continuar conversando. Mas lá, começamos o aplicativo, chegamos nesse momento. Me interessei. Até ali vocês estão ainda sem se conhecer pessoalmente. Ela já tinha feito lá um checklist. Posso confiar, posso dar um passinho maior. Mas tem alguma mensagem curiosa, alguma coisa que vocês possam compartilhar, de alguma questão divertida, ou que fez assim, agora chegou o momento de marcarmos um encontro. Aí são 3 pontos. Isso foi rápido ou demorou nesse sentido de vocês? Assim, enquanto parecia que já tinha séculos, tem isso também, né? Quando a gente tem um relacionamento intenso ou uma conversa, assim, muito intensa com alguém. Em viagem, isso é muito comum, no aeroporto, você parece que já é amigo de infância num papo muito rápido. Quando se fala de coisas íntimas também, tem essa sensação de que, nossa, tem uma amizade enorme e o tempo é o de menos. Mas como em relação a isso, né? A você ter acesso à intimidade de alguém, é isso que faz realmente essa conexão. No caso de vocês, essa medida do tempo cronológico, com essa intensidade, foi a mesma ou não? A gente já estava se falando, sei lá, 1 mês e já queria muito estar se encontrando ao vivo. Aí fica nessa dica, né, sobre essas pessoas que prorrogam muito esse encontro presencial como um sinal de cuidado, presta atenção. E quando vocês resolveram se encontrar, como é que foi isso? Se alguém ficou preocupado ou se vocês estavam realmente em sintonia?
E aí depois a gente fala desse encontro, mais de como saímos do app e do WhatsApp, que eu tô vendo que foi um pulo, né, um passo a passo, aplicativo, WhatsApp, esse compliance aí da vida. Você fez isso também em relação a ela ou não? Na sequência de interesse? Você botou no Eu vou lugar ser do Google? hipócrita. Não, acho que eu sou menos... Detetive. Mas façam, meninas, façam isso. O meu, só rapidamente, acho que a Angélica pode começar respondendo. Eu não vou ser hipócrita, me chamou muito a atenção o fato dela ser linda. Não vou também inventar uma história que, adorei, mas também, eu muitas vezes dava like em mulheres que eu lia o perfil e achava interessante. Eu nunca fiquei dando like só porque era bonita. Mas eu seria muito hipócrita se eu dissesse que eu olhei a foto dela e não achei, opa. Só que aí te anima a ler também o que a pessoa escreveu, e acho que é um conjunto, né? Então acho que partindo disso, só antes de comentar como foi com a gente, aí vai outra dica. Eu acho que quando você está nesse aplicativo, essa descrição, algumas pessoas sentem uma preguiça de escrever um texto. Isso para mim já era indicativo. Você está com preguiça até de se descrever, de falar um pouco de você. Imagina na relação, né? Imagine do resto. Quer dizer, isso é muito interessante. Você não consegue nem ao menos falar sobre si mesmo ali, né? Se posicionar, as coisas que você acredita. Ele tinha uma descrição? Ele tinha uma descrição, e também você vê o tipo de foto, né? E aí também, acho que é o que o Pedro falou, vai do preconceito, que tipo de pessoa você busca, né? Então, ele tinha muitos atributos e requisitos de coisas que eu acreditava. Um português bem escrito, que faz a diferença pra mim, uma conversa que fluía, porque, claro, concordo com o Pedro, o que tem primeiro no aplicativo é a foto. Né, a foto, você vai passando e vendo fotos. Então, o primeiro interesse pode até ser mesmo a aparência da pessoa, mas a aparência não se sustenta. Então, precisa ter algo a mais. E acho que foi isso que aconteceu com a gente, né? Não demorou muito tempo. Ele estava até relembrando, o Pedro é virginiano, então ele tem uma memória muito melhor que a minha. Ele é mais correto assim, datas, tudo. Inclusive, a gente se chama de bebê, e eu falei que eu disse primeiro, ele apostou que ele tinha dito primeiro, e ele provou que era ele. Então, ele tem uma memória muito melhor que a minha. Mas ele estava até relembrando que eu estava fazendo uma especialização, então eu dei uma sumida. Né? E às vezes no aplicativo acontece isso, você não sumiu porque você não tá mais afim da pessoa ou alguma coisa assim, que algumas coisas acontecem na vida e às vezes a gente não tem aquele cuidado de falar, olha, eu tô ocupada, mas não é desinteresse, né? Eu nem pensei nisso e ele trouxe esse elemento hoje e de fato, mas não demorou muito tempo pra gente se encontrar, não. O que tinha é casar essas agendas, porque foi próximo do fim do ano, então é um período, quando a gente se conheceu, né? É um período que geralmente a gente tá naquela correria, né? Finalização, festas, aquelas coisas que são mais difíceis de encaixar. Mas foi super bacana quando a gente se encontrou. Acho que a gente já conversava tanto antes que era como se eu estivesse encontrando uma pessoa que já fazia parte da minha vida, materializando algo que eu já me sentia extremamente conectada. Acho isso que você falou é muito importante, porque se a pessoa tá com esse receio de tomar a iniciativa para marcar um encontro, já é para acender uma luz, assim, uma lanterna. A gente tem praticado assim. A dúvida, às vezes a dúvida é não, né? Então você tem que estar seguro. Porque quando você está seguro, sim, é muito certo. Agora, tem alguma dúvida, tem alguma questão? Segura um pouquinho, avalia, analisa. Né? No nosso caso, da minha parte, eu não tinha essa dúvida em relação a ele. Foi mesmo a demora que existiu, foi por essa questão mesmo da gente não conseguir, às vezes, enquadrar agenda, essas coisas todas. Olha que interessante, uma das coisas que pra gente é mais forte no nosso relacionamento, a gente conversa muito sobre isso e consegue identificar, é que a gente é muito gentil um com o outro. Provavelmente a gente é gentil com a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, mas entre a gente tem um quê de naturalidade, mas a gente também tenta ser ainda mais e tal. E eu tava lembrando dessa história, quando ela sumiu, talvez até seja a expressão errada, mas enfim, a gente teve um hiato aí na comunicação, não me incomodou. Me deu saudade, me deu vontade, ansiedade, nossa, que delícia quando ela voltar e tal. Eu nunca tive um sentimento ruim com relação a esse período. E aí eu fico olhando, eu acho que faz parte desse contexto de que desde a primeira vez que a gente se falou até hoje, vindo por estúdio, sempre foi um caráter de gentileza. Então, eu poderia ter tido uma reação ruim, não quer falar comigo, então também vai tomar banho, né? E conversar com outra. Mas acho que eu já tinha maturidade para falar, não, peraí, essa mulher vale a pena.
talvez não dê em nada, mas quando ela voltar a terminar o curso dela, a gente volta a conversar e estamos aqui hoje. Mas aí, ó, você deu uma dica pras meninas, eu vou dar uma pros meninos. Meninos, sejam gentis. Pelo amor de Deus, se você é jovem, se você é um jovem senhor, seja gentil. Ah, eu só quero um relacionamento superficial de uma noite. Seja gentil pra chegar lá. Não existe outra opção, né? Posso estar falando com 10 mulheres, seja gentil com as 10. Ninguém quer ser maltratado, né? Aí acho que essa preocupação que o Pedro trouxe, agora lembrando das primeiras conversas, que aí isso é legal também, porque a gente faz essa viagem, né, no tempo. Eu lembro que ele falava muito isso. Tudo que ele ia conversar comigo, ele falava, não, mas é uma questão de responsabilidade afetiva. Então, acho que muitas vezes o homem tem dificuldade de falar de sentimento. E o Pedro, acho até pela convivência com muitas amigas mulheres, eu acho que eu também tenho amigos homens e eu acho que isso é positivo, né? Então, você começa a ver a amizade por um outro prisma, né? Porque é interessante que você tenha esses pares do sexo oposto com outras vivências para você trocar. Então o Pedro sabe falar de sentimento, ele pontua, e a gente costuma conversar muito sobre tudo isso, né? Sobre responsabilidade afetiva, e no começo essa era uma preocupação muito grande dele, porque eu conheci o Pedro, ele estava saindo de um relacionamento, né? Então, claro, eu acho que quando a gente está nesse período, a gente precisa respeitar esse luto, porque todo término, ainda que seja um término que você propôs, ele traz um luto, uma tristeza, né? Toda história que termina, você falou de divórcio no outro episódio, tenho certeza que ninguém tá ali delirando de felicidade por ver uma história de amor se acabando, né? Ainda que a decisão tenha sido sua. E ele tinha saído de um relacionamento e ele pontuou tudo isso. E a gente se deu muito bem, né? Num nível assim que era muito fora do normal, de que eu já tinha sentido por qualquer outra pessoa. E num dos primeiros encontros eu virei pra ele e falei isso. Falei, ó, fica tranquilo. Eu já vejo a gente com a aliança na mão, mas eu vou dar o seu tempo porque você precisa dele. E eu sentia mesmo que ele precisava. Em qual encontro você falou isso? Acho que foi no terceiro encontro, eu falei pra ele. Falei, olha, eu vejo a gente assim, mas eu acho que você tá no seu outro tempo. Eu respeito esse tempo. Então, a gente passou um bom período sem estar naquele namoro formal, né? Estamos ficando, né? Como dizem por aí, enfim. A gente passou um período nisso que eu acho que fortaleceu a relação ao invés de minar, porque não teve nenhuma pressa da minha parte de transformar aquilo em algo formal. Porque eu também acho que quando você força o negócio, ele não ocorre de forma natural. E penso que ele também teve esse tempo de digerir, repensar, ver o que ele queria, né? Porque às vezes também podia, não, eu quero continuar solteiro, acho que isso é um momento que não quero mais me relacionar. Podia ser essa a opinião dele, né? Eu não tinha nenhum relacionamento próximo, então eu já estava mais decidida a fazer a gente dar certo. Mas acho que a gente também tem que respeitar o momento do outro, né? Às vezes a gente quer colocar o outro na caixa que convém a gente, sem respeitar o que a pessoa está passando. Então, acho que esse olhar empático, essa responsabilidade e, sem dúvida, essa gentileza que se estende para qualquer relação, a gente sempre procurou ter. Você perguntou da transição, né? Como a conversa estava muito boa, você tem vontade de ir para esse next step, né? E tá, mas então eu quero te ver, porque afinal de contas, supõe-se que o objetivo final seja encontrar a pessoa presencialmente, ao vivo e tal. Então, aquilo tá tão legal, aquela conversa tá tão bacana que você quer estar mais próximo, ou ao vivo e tal, e de repente você mudar de aplicativo, você sai de um aplicativo de paquera para um que é só de conversa, que todo mundo tem aí no celular, é um passo, e aí quando você tá lá, a conversa continua boa, você tá feliz, acho que é isso, você tem que estar feliz naquela conversa, feliz naquele primeiro encontro, feliz no namoro. Então a gente sentia vontade de estar mais perto, e aí então vamos mudar de plataforma? Começamos a conversar numa plataforma de troca de mensagens que não tem nada a ver com namoro. O papo tava bom? Que tal se a gente se encontrasse? Então acho que foi natural porque aumentou a vontade de estar mais perto, né? Mas assim, isso sempre foi um norte, tá feliz e tá curtindo o momento. Você tá conversando com um cara ali, a conversa tá ruim, não precisa pensar muito o que você tem que fazer, né? Do que vocês falaram me remete para muitos comentários que eu escuto de mulheres, ou separadas, que estão em aplicativo, ou que desistiram do aplicativo, mas tentaram.
que é o momento de vida, né, de vocês, a maturidade. Então, isso que a Angel trouxe, dessa intuição mesmo, né, desse feeling de, nossa, esse aqui vale a pena, e você falou a mesma coisa. Então, no fim, assim, a gente vê só se é correspondido, né, se vale a pena para os dois, e aí é muito pessoal mesmo, são os sinais, mas eu sinto que tem muita paranoia, né? Você falou, se ela sumisse, eu não tinha porquê. E não, e tem gente que não tem paciência, e a gentileza entra aí como um fator e um ingrediente, assim, muito importante de, não tome conclusões precipitadas, não leve isso para o pessoal. Primeiro se inteira, né, do assunto. Você não casou ainda, você não tem um compromisso, você está conhecendo uma pessoa. Então, não faça cobranças sobre coisas que você não sabe e não faça deduções também que são ruins só por medo, né? Porque, na verdade, ela tinha realmente uma fase da vida e ela estava achando que você valia a pena. Então, depois esse momento mudou. Então, ela respeitou o seu momento de luto e pelo qual você estava passando. E os dois tiveram muita paciência, que, lógico, não é qualquer um que merece esse investimento. Sim. Mas a gente deu aqui um passo a passo, né? Conheceu, achou interessante, a conversa é legal, atraentes um para o outro. Então, os requisitos básicos estão aqui, daqui para frente é muito o que vocês vão construir, como em qualquer relacionamento, se é ou não vindo de um aplicativo. Sim. Mas ainda no aplicativo, então, estamos ali, deu match, temos assunto, queremos nos encontrar. Como foi esse primeiro encontro, assim? Porque as mulheres, né, têm que fazer toda uma preparação. Nossa, aquela fantasia, assim, ai meu Deus, eu já gostei dele, o que será que ele vai fazer? Eu fico com ele, durmo na casa dele ou não? Temos um limite. Sim. Isso aconteceu, se vocês quiserem só até um ponto para compartilhar aqui. Sim. Mas são coisas que passam e ninguém é mais criança, já estamos falando de um relacionamento maduro. Então, você já está conversando há um tempo, você já conhece a pessoa. Se ela realmente materializa aquela expectativa, como que a gente faz, né? A mulher vai lá, se depila, escolhe uma super lingerie, bota uma super roupa, independente do rumo, mas tem que estar preparada. Sim. O homem também faz isso? Olha, eu não sou muito fã de homem nessas situações, eu sou muito mais fã do público feminino, eu acho o homem meio tosco. Sim, o homem se prepara, é evidente, mas é tão tosco que não se compara ao cuidado que vocês têm, mas é evidente que tem alguma... Mas a expectativa para esse primeiro encontro, assim, como é que foi? Pedro, hoje eu vou conhecê-la pessoalmente. Você quer começar? Não, você, vai lá. Olha, é como eu falei, vai aumentando a vontade de estar junto. Se eu quero estar junto, eu tô num app pra conhecer a pessoa. Eu quero beijar na boca em algum momento. Não dá pra eu ficar conversando num aplicativo de conversa pra sempre, né? Então é um caminho natural. Eu acho que talvez seja uma armadilha do app se você entrar agora aí na sua casa, clicar num site qualquer, ele demorar 10 segundos para carregar, você fica estressado. Então uma armadilha de qualquer site de namoro, eu acho, é você querer tudo pra ontem. E a gente teve cuidado de não fazer isso, né? Mas eu acho que foi muito natural. Chegou uma hora que a gente simplesmente... A gente complica demais a vida, na verdade, né? A vida é mais simples do que a gente faz. E alguém falou, não sei qual dos dois, talvez você lembre, olha, então vamos nos encontrar? Vamos, o que você quer fazer? Vamos comer uma pizza, tal. E a gente foi pra uma pizzaria. Isso é importante, né? A gente vai falar várias vezes. Marque num local público. Sim. Você não tem certeza que aquela pessoa é aquela pessoa. Ou ela pode ser aquela pessoa com a foto dela e no encontro se mostrar uma pessoa violenta. Ou no encontro estar mal intencionada. Coloca lá um Boa Noite Cinderela na sua bebida. Sim. Agora, qual a diferença de um app de paquera, de um primeiro encontro que foi virtual, da postura que você tem quando você tá na balada, você tá no clube? São os mesmos cuidados. Eu não vou beber bebida que outra pessoa me deu, não vou pegar uma bebida aberta que é só jogar um pozinho em cima, né? Eu aviso uma amiga que eu fui pra lá, principalmente a mulher, né? A gente falou dessa questão. Então, a gente nunca se preocupou muito com as questões de segurança, porque pra gente isso é muito óbvio. Olha, tô indo encontrar com o Pedro, o endereço é esse. Tá tudo bem, mas eu tenho sempre alguém monitorando, né? E aí nós fomos e a gente foi numa pizzaria e foi incrível. Ele foi numa pizzaria, inclusive eu que escolhi, né? Então, outra dica para as mulheres: escolha um lugar onde você, né, tenha segurança,
Eu sabia que era fácil de estacionar, que não ia ficar o meu carro longe. Tudo isso a gente pensa, né? Quando a gente vai encontrar com alguém que a gente conheceu no ambiente virtual, que aí eu concordo também. Se você conheceu alguém numa balada e você vai marcar um encontro só vocês dois, os cuidados são os mesmos, né? Guardadas as devidas proporções, o cuidado é sempre o mesmo. Mas a gente estava muito tranquilo nesse primeiro encontro, muito à vontade, acho que por toda a conversa anterior. Esses dias a gente estava até retomando que ele foi aquecer a mãozinha para fazer massagem na minha. Então, ele falou que não se preparou, mas tem toda uma questão ali de sedução, né? Todo agradável, muito bom de conversa. E aí ele, deixa eu fazer massagem na sua mão. Então, mas olha que interessante. O fazer massagem na mão também foi cronologicamente perfeito. Eu não cheguei na pizzaria, Sim. Oi, tudo bem? Me dá sua mão que eu vou Não. fazer. Então, essa naturalidade que a gente descreveu aqui também tem a ver com isso. A gente foi na pizzaria batendo papo, criando uma intimidade maior do que no momento que a gente chegou. Sim. 10 minutos depois, meia hora depois, a gente estava mais conectado do que quando a gente chegou, né? Então, é evidente. E veja, é o mesmo texto. Eu quero estar mais próximo, né? Mas ele relata, depois a gente conversa, né, sobre esse primeiro encontro, que eu tava muito assim, decidida, mas porque é a minha personalidade. Então vamos pedir isso, então a gente pode comer isso, não sei o quê. Ele fala que deu uma assustada, que acho que é isso muitas vezes, né? Quando você é uma mulher mais decidida, Com atitude. Às vezes dá uma chocada no começo, porque a gente, em geral, é criada para ter uma postura mais de, né, receber, ele tá ali. E eu sou bastante prática nessas coisas. Então vamos fazer isso, que legal, isso aqui é uma delícia, eu já provei, vamos provar. E aí ele comenta que ficou... Foi o único falso negativo ou falso positivo que eu tive ali, porque eu vou usar o termo que eu te contei, mesma história. Em algum momento, mas foi muito breve, falei, eu acho que essa menina é chata. Porque era muito, é o que ela falou, muito decidida. Mas olha que interessante isso. Eu tô aqui conversando e tô analisando tudo dentro da minha cabeça. O que eu parei e pensei? Eu quero uma mulher que não seja decidida? Não, eu quero uma mulher que tenha opinião, que seja independente, que seja empoderada. Peraí, então pode ser que ela não seja chata, que ela seja só uma pessoa decidida. E qual é a única forma de eu não me relacionar com ela? Se eu for inseguro. Eu não sou inseguro, eu confio em mim, então peraí, então são duas pessoas legais, tá tudo bem. E me desarmei. Eu não deixei esse sentimento de intimidação. Não, peraí, então seja você também um cara interessante e tá tudo bem. E deu certo, né? Depois a gente conversou disso. Na verdade, o fato de eu falar, olha, vamos... É porque eu já conheci o lugar. E eu sou uma pessoa assim, isso foi uma experiência bacana, eu quero que todo mundo experimente aquela experiência. Então, se eu levar você lá, Célia, eu vou falar, vamos provar isso daqui que é muito gostoso. E tudo bem se você disser, nossa, Angélica, detestei. Foi uma bola fora. Mas se foi uma coisa que eu achei que é legal, que é bacana, né? E aí, enfim, complementando só o que aconteceu depois... Quando eu fui até a casa dele, eu compartilhei o endereço, né? Mandei o perfil dele para uma amiga, Tairine, que depois eu tenho certeza que ela vai assistir o episódio depois completo. Da pizza? Depois da pizza, tempos depois, né? Umas semanas depois, acho que uma semana depois, a gente combinou. E eu fui para lá, atravessando essas marginais todas que a gente falou lá no começo. E eu lembro que quando eu mandei o perfil pra Tairine, ela virou e fez assim, Angélica, ele é faixa preta. Eu falei, Tairine, se eu não mandar mensagem em determinado tempo, você, por favor, você liga pra polícia, que eu não quero ser estatística. Mas olha que engraçado, até eu por ser faixa preta, acho que é uma coisa que se desenvolve, eu tenho muito toque com segurança. Eu também fui um pouco com medo pro encontro. A gente viu vários relatos aí na mídia de homens que iam se encontrar com a moça e a moça não era um catfish, como a gente falou, não era a moça, era a foto dela. Então eu chego lá e eu me sinto seguro, porque é a mesma pessoa que estava nas fotos. Só que essa menina, essa mulher tá lá com uma quadrilha que sequestra o cara. Então eu também fui comer, eu também compartilhei onde eu ia, também avisei, só não falei qualquer coisa, liga pra polícia. Mas eu também fui com esse medo, porque eu acho que se você
para de se preocupar com a sua segurança, aí você tá abrindo a porta da sua casa pra acontecer Ele coisa falou, ruim. qualquer coisa traz aliança em peso aqui, todos os faixas pretas que a gente resolve. É isso que você falou, é muito legal, porque eu acho que é a maior curiosidade feminina, principalmente. O que passa na cabeça do homem, né, quando vai ter esse primeiro encontro. Então, assim, é muito engraçado, porque é uma conversa, né, de você com você mesmo. Aquele lado, não, ela é chata, não, ela não é chata. E aí essas deduções, mas, na verdade, a gentileza, que é uma palavra que surgiu aqui, que eu amei. E dar esse tempo para conhecer, realmente, para investir. Então, na verdade, no terceiro eu já tinha certeza que você era maravilhoso e você deu o tempo também para ela, então que bom, né? Célia, uma coisa que eu assim, até a gente conversa muito com os amigos sobre relacionamento, muitas vezes a gente fala, a Angélica é linda, mas ela gosta de dançar e eu não gosto de dançar, isso me incomoda. Mas eu vou aceitar porque ela é linda. Ou eu não gosto disso que fulano faz, mas eu vou aceitar porque ele que tem pago as contas ultimamente. Eu não gosto disso aqui nele, mas eu... Isso é muito perigoso. No relacionamento em geral e nos aplicativos também. Então, desde o primeiro momento que você deu match ali, né, teve conexão ou compatibilidade, cada aplicativo tem um modus operandi para conectar as pessoas, tem uns que usam geolocalização, outros não, enfim... Se você começa a aceitar coisas que você não quer em prol de algumas coisas, eu acho que é um caminho muito perigoso. Você não sabia disso desde o começo? Por que você deixou a relação avançar então, se era uma coisa que estava gritando para você que você não ia ser feliz? Né? A Angélica ama dançar. Eu também. Mas se para ela fosse um problema que eu dançasse, isso não é uma coisa masculina, você ficar dançando, a gente ia ter um problema, porque eu ia falar, Angélica, você... tá falando uma coisa que pra mim não faz sentido. Eu danço e não tenho problema nenhum com a minha masculinidade. Se fosse o contrário, eu falava, nossa, você fica dançando, você põe nas suas redes sociais, isso é vulgar, isso não é coisa de uma mulher, ela teria parado de falar comigo na metade do primeiro encontro. Então, assim, acho que outra dica é cuidado com o que você aceita. Desde o primeiro momento, quando você lê a bio da pessoa, quando você começa a conversar, até o dia que você encontra presencialmente, né? Colocando isso de uma forma didática e assim, para as pessoas, ver se eu entendi. Na verdade, não é querer mudar o outro, né? Porque tem coisas que você pode aceitar, não fazer, sei lá, eu nunca conheci alguém que fizesse esgrima, por exemplo. Mas não tenho nada contra, tudo bem, não é uma coisa que me agrida. Ou não, esgrima é algo inadmissível. Sei lá, quem é vegano, quem é vegetariano, coisas assim realmente que diz respeito a valores, a questões que vão dificultar a rotina. Você só come tal coisa, o outro não. Uma religião, alguma coisa. Coisas que vão dificultar realmente que aquele casal consiga um entrosamento funcional, né? Então, se não for isso, o que ela faz, eu posso não fazer. Não estava aqui, na minha lista do que eu imaginava, mas também não me atrapalha em nada e eu não vou querer mudar essa pessoa, porque essa expectativa de depois eu resolvo é que é o problema, é isso que você está falando. De começar um relacionamento aceitando coisas que realmente mexem com algo que é relevante e importante para você e depois, fui desavisado. Não, aquilo sempre esteve ali. É que eu acho que tem uma intersecção entre duas coisas aqui, né, que tem um ponto comum aí, mas eu acho que são coisas diferentes. Uma é você ter uma coisa que não tem nada a ver comigo e tudo bem, e eu nem não tenho que aceitar nada, é você com a sua vida, né? Não me incomoda, talvez, mas eu havia falado mais sobre uma questão que, como você disse, é inegociável, e tudo bem porque a conversa é legal, tudo bem porque ele é bonito, tudo bem porque ele tem um emprego legal, tudo bem porque ela é gatinha. Não é tudo bem. Maravilhoso que você falou, vou aproveitar só para não perder, porque a gente estava aqui nos bastidores falando sobre o número de homens casados que entram em aplicativos e que você estava falando que era uma coisa muito desagradável das pessoas. Você sempre foi solteiro, estava no aplicativo solteiro e as mulheres perguntaram, você é casado? E você, gente, pelo amor de Deus, estou no aplicativo de solteiro. Mas isso é algo inegociável, né? Vamos parar de perder tempo, meninas. Se a pessoa é casada e você quer um relacionamento, não é com ela que você vai conversar. E se ela diz que é casada, não é mentira. Deve ser verdade. Mas vamos pensar um passo a mais. Vamos supor que eu sou casado, estou no app, estou fazendo uma coisa escondida ou errada, né? Supostamente e tal. Aí a pessoa fala, você é casado? Se eu tô fazendo uma coisa errada, eu vou falar, sou, mas eu quero ficar com... Eu vou mentir, eu vou falar, não.
Então, pra mim não faz sentido essa pergunta. Mas eu entendo, assim, algumas pessoas que me perguntaram Não, mas isso. quem diga que é casado, então sai correndo, porque realmente é... Não, é o fundo do poço, né? Tem a história que também acontece em aplicativo. Eu tenho um relacionamento aberto. Então já tá deixando claro qual vai ser a sua posição dentro dessa relação. Perfeito. Tem um relacionamento aberto? Então, assim, é isso. Já teve um indicativo. Aí cabe à pessoa, eu quero essa situação aqui pra mim me encaixa no que eu desejo. Ou, não, isso aqui pra mim não é bacana. Então é isso que o Pedro falou. Eu acho que essa questão da gente, retomando tudo que a gente foi falando aqui, porque a gente vai trazer a situação do app numa perspectiva do que deu certo, né? De ter sido uma história que, como a do Daniel aqui, também deu super certo. Então acho que existem essas coisas, né? E acho que a base é o diálogo. A gente conversa muito. Eu costumo falar muito isso pro Pedro. A gente precisa confiar um no outro pra gente ir articulando e combinando as coisas. Ainda brinco com ele. Por exemplo, se alguma coisa em mim te incomoda, a Célia não vai conseguir consertar. Né? Não adianta você falar apenas pra ela, olha, aquilo ali me incomoda. Não, vamos sentar e vamos conversar? Acho que são essas coisas que a gente vai, como casal, construindo na relação. Aproveitando que você tocou nesse tema de confiança, uma pergunta que a gente recebeu, que é exatamente, o que vocês aprenderam sobre comunicação e confiança nesse processo? Eu acho que comunicação é algo que a gente estabeleceu desde o começo como base, assim, absoluta. Acho que desde quando ele falou lá no comecinho, eu tô tendo toda uma questão de pensar nessa responsabilidade afetiva, né? Eu tô num momento que eu não quero ter um relacionamento. Então, verbalizar isso é muito interessante. E eu podia estar num momento que eu queria muito um relacionamento, que namorar pra mim era uma questão, eu ia dizer, não, ele não tá, eu tô, então acabou. Mas eu também tava muito bem sozinha, então pra mim não era uma grande questão ele estar vivendo o momento dele e eu estar vivendo o meu, né? E a gente podia se encontrar mais pra frente, como aconteceu, um momento em que os dois estivessem na mesma sintonia e como deu certo. Ou podia ser que não, né? Então acho que essa clareza de você posicionar a pessoa, quais são as suas expectativas, o que você deseja, isso é muito importante. Acho que essa daí é uma dica que vale ouro, assim. Eu gosto muito de aprender, via de regra, né? Gosto de estudar idioma, gosto de ler. E acho que não tem nada melhor do que aprender com as pessoas que eu admiro. Né? Isso é outra questão importante quando você está procurando as pessoas em redes sociais. Você admira essa pessoa pela qual você está declarando interesse? Porque se for uma coisa superficial, uma coisa fútil, é óbvio que não vai ter futuro. Então, eu admiro muito a Angélica, eu falo isso pra ela, eu tenho orgulho de você, eu sou seu maior fã, ela também fala isso pra mim, eu sou seu maior fã. Então esse lance da comunicação, ele passa por eu olhar pra ela e eu tô vendo como ela faz as coisas, como ela trata as pessoas, como ela fala, o tom de voz, uma comunicação que poderia ser agressiva, ela falou de um jeito muito legal. Então eu vou aprendendo pelo exemplo e melhoro a comunicação só de olhar como ela faz. Né? Eu uma vez, eu acho que o nosso relacionamento, assim, ele é perto da perfeição. Mas a gente já se desentendeu uma vez. Graças a Deus foi uma só. E eu fui grosso com ela. Enfim, tive uma postura que não foi legal e tal. E ela imediatamente se posicionou e a gente ficou um tempo sem se falar. E eu prontamente percebi que não tava legal sem ela. E fui atrás, fui muito atrás. E falei essa frase pra ela. Falei, eu não quero não ter você na minha vida. Então, assim, não é que a gente tem um relacionamento perfeito, eu ou a Angélica, nós somos perfeitos, longe disso. Eu faço bobagem, eu tenho os meus dias ruins, ela tem os dias ruins dela, mas eu acho que eu sempre fiz isso, né? Quando você pensa em comunicação, como eu tô falando com ela e eu tenho que melhorar. Eu não preciso ser perfeito, mas a gente tem que estar sempre tentando melhorar. E isso inclui... É engraçado, você tá lá no seu emprego há 17 anos, você não perde a cabeça. Você não xinga o seu chefe, você aceita, porque você precisa que aquilo dure, que aquilo, né, coloque sustento na sua casa, né? Por que no teu relacionamento você não mede esse esforço? Né? Por que você não se esforça para ser gentil com o seu namorado, com a sua esposa, mas lá no trabalho aquele colega que é um chato, esse você trata bem? Então acho que a comunicação passa por aí.
Sim, você falou algo super relevante, que é a admiração, né? De olhar para o relacionamento e para a pessoa e realmente verificar isso. Nossa, essa pessoa, eu sou o maior fã, você usou essa expressão, e ela é sua maior fã. Então, acho que realmente, se isso está aí presente, é o cultivar, né? Porque é o que mantém realmente o interesse e todo o resto, né? E é o que a gente comenta, existem coisas que você não abre mão enquanto pessoa. Ainda brinco com ele, por exemplo, se na pizzaria ele destratasse o garçom, pra mim acabava ali. Por quê? Pra mim isso daí fere o que eu acredito como pessoa, a minha formação como ser humano. Né? Mas eu percebia toda essa gentileza nele. E de fato, no momento em que houve, não me xingou, não foi nada assim tão grave. Né? Mas de fato, falou um pouco mais ríspido. E eu acho que o relacionamento, que foi o que eu comentei com ele, ele precisa estar dentro de um limite de respeito na comunicação. A comunicação faz muita diferença. Né? Porque se você ergue o tom de voz, eu vou erguer o meu, você vai erguer o seu, isso, né? Você que trabalha sabe que a tendência é ir para uma situação que não é confortável. Então eu acho que o diálogo, voltando a isso, é o diálogo em todas as relações. Começou a conversar no app, vê como é o diálogo. Passou a conversar por troca de mensagem, vê qual é a qualidade desse diálogo. Conheceu pessoalmente, veja como você consegue dialogar com essa pessoa. Né? Porque se é alguém que você quer passar o resto da vida junto, tem que ser alguém com quem você consiga estabelecer diálogos, ainda que sejam conversas difíceis. E foi nesse momento que a gente não estava namorando nada, era nessa transição de que ele tinha o tempo dele aí, né? E para mim estava tudo certo. Eu pensei comigo, não, essa questão para mim tá certa. Não acho que precisa ser apressado, não acho que precisa ser um namoro, não precisa ser um pedido formal. Mas dentro dessa relação tem que ter um respeito que você precisa impor. Alguns limites, que acho que é isso que ele falou. Então, se aquilo passasse batido, falou um pouco mais ríspido e pra mim tudo bem, a tendência é achar que sempre pode me tratar dessa forma. Então, o que te incomoda, pontue. Diga logo do começo, olha, que aí é o que a gente estava falando. Então, isso dá pra mudar. Então, com educação, com educação. Gentileza. Não é, por exemplo, algo que eu nunca diria, pare de fazer jiu-jitsu. Uhum. Eu conheci a pessoa, apaixonada por aquilo que ele faz. Acho que é um momento super gostoso de encontrar amigos como a Célia e tantos outros que ele ama de paixão. Aí você conheceu a pessoa dessa forma, aí você quer modificar? Né? Então, Sim. Quer dizer, tudo aquele brilho que ele tem quando fala do jiu-jitsu, que é algo que eu admiro, começa a se apagar. Aí você olha pra pessoa e você já não vê mais aquela pessoa que você admirava. Aí você fala, opa, então o que eu tô fazendo aqui? Mas o quanto você contribuiu para que aquele brilho dela diminuísse? Então, acho que é esses cuidados que a gente precisa ter, né? Eu também, sou fã. E isso que os dois falaram, né, da comunicação, é muito importante prestar atenção, porque quando as pessoas estão apaixonadas, muito apaixonadas, então a linguagem, isso não sei o que eu tô falando, veio de um estudo filosófico de yoga lá, em que Gandhi era o centro da conversa. Então tem uma máxima que vem de Gandhi, que ele fala que duas pessoas enamoradas e apaixonadas se reconhecem e conversam no olhar. Então não precisam de palavras. A gente vê, vocês se olham e sorriem, tá tudo bem, o mundo tá caindo. E você percebe quando essa admiração, essa gentileza ou esse amor tá se esvaindo, quando você fala, o outro não escuta, então você grita e o outro não escuta. Então tem um abismo, é um termômetro assim, muito claro de conexão ou a ausência da conexão. Que você num olhar resolve, ou você grita muito e não consegue que o outro... Você fala, gritou e o outro continua fazendo a mesma coisa que te irrita, porque ele nem te ouviu. Então, um erro assim, depois, né, falando advogada de família, que pega casais nesse momento, é exatamente na comunicação. A pessoa tá ali, ela fala a mesma coisa, ela grita e o outro não escuta. Então, precisa de um terceiro para organizar aquilo, para rever aquela comunicação, a gente chama de mediador, que é um profissional para isso, né? Para validar a conversa, para embrulhar para presente aquela fala agressiva que não vai levar a lugar nenhum, porque realmente as pessoas não vão se ouvir. Ai, de novo? E começa com questões muito sutis, né? Do dia a dia. E eu penso até, Célia, que quando você tá gritando, né? E não gritando, quando você tá chamando a atenção, dizendo, olha para mim, isso daqui tá me incomodando, ainda há um caminho. Eu acho que o silêncio é pior, porque aí você desistiu. Sim. Aí você entregou os pontos. Quando você deixa até de clamar essa atenção, é que dali pra frente, de fato, acabou, né? Isso então... é uma super dica e reflexão também. Casais se conheçam, seja lá pelo canal que for, conversem, estabeleçam esse canal claro de comunicação. Não deixem as coisas chegarem num ponto em que não tem nem mais onde achar esse canal, né? Se comunicar. Realmente
perder a conexão nesse nível. Tem que ter empatia, né? Eu acho que a gente precisa prestar atenção ao outro. Se você presta atenção ao outro, você sabe o que ela gosta, você sabe o que ele não gosta, e isso pode nortear suas ações. A gente entrou numa fase agora, não sei se você quer falar sobre isso. Do casamento? Também. Tudo da nossa relação. Nós estamos noivos, viu, gente? Eu a pedi formalmente em namoro. Bonitinho, ajoelhou, mesmo fazendo muita fisioterapia. Primeiro namoro. Pedi em namoro, formalmente, não estamos namorando agora. E aí, depois pedi em casamento, e aí sim ajoelhei. Mas eu ia dizer que a gente entrou num... Inclusive, vamos agradecer a fisioterapeuta, né? Essa joelhada teve tanta contribuição. Permitiu. Boa, Bia. Ó, a gente entrou num nível que não sei como é que eu chamaria, beira a pré-cognição, porque cada vez mais, e ela vai relatar isso melhor do que eu faço coisas que parece que eu tô lendo a mente dela. Ai, gente, é surreal. E aí, antes dela falar um pouquinho sobre isso, eu fico imaginando por que chegou, que a gente adora, a gente acha muito legal. Por que chegou nesse nível de conexão? Porque eu presto atenção no que ela quer ou no que ela faria, e vice-versa. Então a gente não sabe se é uma coisa mística ou se é uma coisa mensurável. Lógico, você colocou esse papel aqui, você colocou seu telefone aqui 30 vezes, eu vou pôr aqui, porque eu sei que é o que você gosta. Mas... É que vão acontecendo coisas, aí você vai juntando, né? Eu falei pro Pedro que eu vou começar a registrar para ver a incidência quando acontece. A última foi no fim de semana, a gente ia comer um macarrão e ele falou, então vai, pega os pratos. E eu vi que tinha uns pratos amarelos em cima e eu pensei, eu queria comer no branco. Pensei. Falei, mas o amarelo tá em cima, não vou falar pra ele, tira o amarelo, pega o branco, né? Vamos comer no amarelo mesmo. Mas sabe tudo isso em fração de segundos? E fui pegar o talher. Quando eu virei, ele tava com um prato branco na mão. Aí eu olhei pra ele e fiz assim... Por que você pegou o prato branco? Acho que até ele achou estranho eu perguntar, né? Eu falei, não era pra pegar. Eu falei assim, por que você pegou o prato branco? Ele falou, porque eu achei que era mais legal a gente comer no prato branco. Eu falei, não, eu tô te perguntando isso porque eu falei, será que eu falei? E eu não tinha falado. Na verdade, eu pensei... E aí, né, assim, é um exemplo que foi agora, corriqueiro. Mas existem muitos outros que a gente vai reparando que acho que também tem isso a ver. Essa convivência, porque a gente se fala demais, né? Vocês estão usando o Neurolink do Elon Musk de sem falar nada, não, mas é que a mente no outro, a gente não vai conseguir a gente não vai conseguir exemplificar numa quantidade que convença quem está assistindo a gente, mas realmente são coisas e é uma recorrência bizarra. Teve aquela do parque. Eu virei pra ela e falei, olha, você não quer ir naquele parque que você queria conhecer, então a gente vai de moto nesse parque. Ela começou a rir, eu falei, você não quer ir no parque? Ela falou, não, é porque eu pensei em ir no parque, mas eu falei, eu não vou te falar porque você tá cansado, você trabalhou, não sei o quê. Então, parece aquele filme do que as mulheres gostam, que ele lê pensamentos. Agora, eu não tenho dúvida que em algum grau essa conexão tem da minha disposição de prestar atenção nela, de querer que ela seja feliz, e vice-versa, né? Mas tem essa questão de alinhamento quântico, né? De você pensar em alguém te ligar, então, na verdade, vocês estão muito próximos, estão ali, e Elon Musk, por favor, pega esse casal pra ver como é que o cérebro deles funciona. E outra também, eu sou boa em imaginação, eu e o Daniel, a gente ganha todos, nem vou convidar vocês, porque já era, né? Já perdemos. Não, pode convidar que eu também adoro imaginação. Mímica, a gente faz assim. Mas acho que essa atenção faz diferença. A gente uma vez também tava numa festa, isso há um tempo atrás, né? E eu percebi no rostinho dele. Aí eu falei, então vamos embora, numa festa de uns amigos meus. Ele, vamos. Aí quando entrou no carro, eu falei, você não tava à vontade, né? Ele, como você percebeu? Então, acho que é isso. A comunicação, ela se dá em diversos níveis, né? Seja falando, mesmo verbalizando, observando a pessoa, o que está incomodando, o que não está incomodando. Existem todas essas questões, né? E aí volto naquilo que a gente falou. É preciso que a gente estabeleça isso em todas as nossas relações. Tentar ser o máximo possível gentil, observar o outro, empático, né? Sim. Acho que o mundo às vezes carece disso. Eu sabia que a gente ia falar, ainda tem um monte de coisa aqui para falar, um monte de pergunta, mas o tempo tá acabando, aí eu sou aquela que vai ter que colocar um limite aqui, então eu tô pensando em 1000 assuntos ainda que estão aqui, que a gente já tá feito o convite, né? Vocês vão casar, então a gente vai falar depois de outra fase do relacionamento. Mas tá difícil escolher uma, mas vamos aqui. Terminando com conselho, né?
Vocês já estão em outro momento, já encontraram o par ideal, mas que conselho vocês dariam para quem ainda está procurando o par ideal em apps? Assim, o que vocês acham de tudo isso que a gente falou, que eu até anotei, além da gentileza, da admiração, da comunicação clara, desses cuidados, né? De saber o motivo, tentar entender o real motivo de quem está ali naquele aplicativo, se a pessoa colocou ou não o perfil. Já foi dito, a Angel falou isso maravilhosamente bem, como é a descrição daquela pessoa, tomar esse cuidado de fazer a procura, mas tem alguma outra coisa, ou dentro disso tudo, o que vocês podem falar para quem ainda está procurando? Tanto se não desanime ou poupe seu tempo fazendo tal coisa, qual seria o mais importante? Para a gente terminar esse assunto que é começar em alta. Eu gosto muito, eu sou o louco do Excel, né? Eu gosto de Meu planilha. Então eu fico imaginando Virginiano. o seguinte: se você precisa captar um cliente, você vai ficar sentado no sofá, você vai ficar trancado em casa, né? Qual é o princípio do network? Você precisa aumentar a sua rede. Então eu acredito muito em amostragem. Se eu não fosse... Tô me sentindo um experimento. que deu muito certo. Eu vou procurar lá no seu Excel a planilha Angélica. Se eu não me relaciono, não conheço pessoas novas e até hoje não deu certo, eu vou ficar como está. Isso é inércia, é uma lei da física. Então eu acho que o app ele vem nesse sentido. Eu estou ampliando as minhas possibilidades. Eu conheci alguém de outra cidade, então é óbvio que a pessoa deve tentar, acreditar. O que eu acho o maior conselho é, em qualquer campo da sua vida, seja feliz. Como é que a gente faz isso? Sendo você mesmo, sabendo o que você quer, sabendo impor limites, sabendo se comunicar, como você disse muito bem, e deixando os preconceitos de lado, né? Você acha que a gente já não foi criticado várias vezes por coisas que nós postamos em redes sociais? Dancinha. Eu não tô nem aí, eu tô feliz e É o amor. O que me importa é fazer o que eu quero e o que nos faz feliz. Então, eu acho que tinha que parar um pouquinho com preconceito também, sabe? Os meninos, isso não é coisa de óbvio. Você quer se declarar, se declara. Quer ser gentil, seja. Não quer, não seja. Mas aí você corre o risco também de não ter o interesse do outro lado, né? Eu acho que para um último conselho se você quer encontrar alguém, primeiro esteja bem sozinho, porque só assim você vai poder estar bem com outra pessoa. E esteja ciente do que você busca. Porque, de repente, tanto o homem quanto a mulher querem apenas sexo casual e talvez o app funcione muito bem para isso, né? De repente pode ser essa a sua busca. Então, esteja consciente do que você quer. O que você busca aqui? Você busca amizades? Você busca se conectar com várias pessoas ao mesmo tempo? Ou você busca alguém com quem você tem uma conexão mais profunda? Aí isso é uma decisão pessoal. Não, eu busco uma conexão mais profunda. Então, acho que aí o passo a passo foi tudo isso que a gente falou, as dicas foram essas. Acho que o aplicativo é, sim, um veículo muito interessante para conectar as pessoas. Dá certo, então não desistam. Sei que às vezes cansa, né? A gente estava até comentando disso, porque na verdade parece ter um grande cardápio de pessoas. Você vai passando, é foto. E aí dá uma sensação de que você não está vivendo tudo quando você escolheu um só. Né? Mas eu gosto muito de música, vou citar o Chorão. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Né? Então você escolheu um caminho, você renunciou aos outros. E se você ficar no esse se aumenta esse leque de uma forma assim, que não tem limites, né? Porque você vai rodando, vem foto. Então se a pessoa de fato tem uma conexão com você, foque naquilo. E se dedique a essa relação. Senão, na verdade, fica muito aquele amor líquido, né? Bauman fala disso. Então, a gente acaba caindo nessa, né? Tudo é muito, quando não é nem líquido, né? Quase um estado gasoso, tudo muito supérfluo, muito rápido, muito... Então, acho que é isso que a gente precisa tomar cuidado, para essa rede também não ser usada como algo assim, eu tenho que viver todas as experiências tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, tenha consciência do que você quer e busque se aproximar de alguém que quer a mesma coisa que você. Caso contrário, você vai ficar aí protelando e aquilo acaba entrando mesmo numa sensação que você se sente até cansada dessa busca nesse tipo de aplicativo. Perfeito, né? Que é a maior dificuldade, eu acho. Exatamente
administrar essa conectividade, essa possibilidade infinita com a realidade, né? Então, na verdade, tem pessoas ali, sentimentos, seres humanos, e você tem que procurar alguém que realmente busque o mesmo que você, esteja no momento de vida. Isso sobre estar num momento bom é muito bom também, é uma super dica. A gente estava falando sobre isso, porque se estiver num momento ruim e não tiver o match, ou conhecer uma pessoa ruim, a tendência é ir ladeira abaixo, achar que relacionamentos, né, não podem dar certo. E, na verdade, a gente hoje só falou de amor. E isso que o Pedro falou, de dancinha, ou das críticas, tem vários empreendedores maravilhosos que falam sobre dinheiro, né? As pessoas que falam, por que ter dinheiro? É melhor ter dinheiro, gente, do que não ter dinheiro. O resto a gente busca, saúde, é tudo isso, mas é muito melhor ter amor do que não ter. Sim. Existem pessoas que, né, encontram rápido, estão predispostas a isso, outras que não, mas assim, não olhem para os casais amores e felizes, olhem como uma possibilidade, como realmente algo que existe, que é Sim. concreto. E tomem cuidados aí nas redes. Então, Sem assim, dúvida. eu amei receber vocês. Ainda tem muito assunto, muito Sim. mesmo. Mas muito, muito, muito obrigada. Então, continuem, ó. O Pedro tem no Instagram. Tem o Instagram, a gente pode continuar esse assunto lá também, Sim. pode mandar mensagem, vão ver todas as nossas declarações de Sim. amor e tal. Lindo. O meu Instagram é Pedro Brandão Personal, Pedro Brandão Personal. E a gente tá muito feliz também, muito obrigado pelo convite, a gente adorou. Obrigado, Daniel. Enzo, tem Instagram? Alguma Eu coisa? tenho Instagram, mas o meu fechado. não é, ele é aberto, mas gente, é Não, pra amigos, fiquem não lá é fuçando nada. a vida dela. O do Pedro já tem muita coisa nossa, conjunta, enfim, muitas declarações e coisas que a gente acha interessante, porque eu acho que também a rede social tem que ser canalizada pra gente contar boas histórias. Sim, A gente sim. já vive em meios de comunicação que propagam apenas o que dá errado, né? Então, Sim. é muito mais difícil você ver, por exemplo, no jornal histórias que deram certo no aplicativo, Sim. mas histórias de sequestro e assassinato são recorrentes ali, né? Na forma como são retratadas. Então, já que a rede social é nossa, a gente conta a nossa história. Claro, e o lado bom e estimula outros casais, realmente mostra que é possível, né? Que é esse Sim. o papel aqui. Então sigam a Legal Family nas redes sociais e fiquem com a gente, que o próximo episódio também vai trazer temas incríveis e pessoas maravilhosas para compartilhar suas histórias incríveis. Muito obrigada e até a próxima.